Olá pessoal, eu me chamo Edelvan e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o filósofo e educador pedagogo Paulo Freire. Este grupo é formado por 4 componentes: Ana Paula, Antônio Agnaldo, Ivanilson Leite e eu, Edelvan Rocha. Nós somos do curso de Matemática da Universidade Federal do Maranhão, do Polo de Caxias. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua biografia. Olá pessoal, sou aluna do curso de Matemática da Universidade Federal do Maranhão. Eu me chamo Ana Paula e hoje irei falar um pouco da biografia de Paulo Freire. Paulo Freire, desde a adolescência, começou a desenvolver um grande interesse pela língua portuguesa. Com 22 anos de idade, Paulo Freire começa a estudar Direito na Universidade de Direito de Recife. Enquanto cursava a Faculdade de Direito, casou-se com a professora Elza Maia. Com a esposa, teve 5 filhos e começou a lecionar no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife. No ano de 1947, foi contratado para dirigir o Departamento de Educação e Cultura do SESI, onde entra em contato com a alfabetização de adultos. Em 1958, participa de um congresso educacional na cidade do Rio de Janeiro. Neste congresso, apresenta um trabalho importante sobre a educação e os princípios da alfabetização. De acordo com suas ideias, a alfabetização de adultos deve estar diretamente relacionada ao cotidiano do trabalhador. Desta forma, o adulto deve conhecer sua realidade para poder inserir-se de forma crítica e atuante na vida social e política. No começo de 1964, foi convidado para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Durante a prefeitura de Luísa Erundina, em São Paulo, exerceu o cargo de secretário municipal de educação. Depois deste importante cargo, onde realizou belos trabalhos, começou a assegurar projetos culturais na América Latina e na África. Morreu na cidade de São Paulo em 1997. Boa tarde, meu nome é Ivanilson Leite e eu vou tentar, em poucas palavras, de forma sucinta, explicar um pouco sobre as principais obras do autor escolhido pelo grupo, que é Paulo Freire. Então, como eu citei anteriormente, o autor escolhido foi Paulo Freire. Então, vou explicar, de certa forma, as principais obras. A colega anteriormente falou um pouco da biografia de Paulo Freire, quem foi, quem ele foi e a sua vida. Então, além de um grande educador, foi Paulo Freire, pensador, político e escritor. Suas principais obras relevantes, para nós educadores são. Então temos aqui uma lista muito grande das obras de Paulo Freire, E elas vêm aí desde a década de 60 até os anos 2000. Educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, educação em mudanças e outras. Então, para o trabalho ficar uma forma mais reduzida, eu escolhi citar 2 obras que eu creio que são de grande importância para quem está engajando para fazer uma licenciatura, que é a Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Então, acho que qualquer pessoa que for fazer uma licenciatura vai conhecer Paulo Freire. É indispensável fazer um estudo de suas obras. Então, eu vou começar primeiramente pela Pedagogia do Oprimido, que é uma obra mais aberta ao público em geral. Ela foi inspirada aí, ele faz várias citações a Karl Marx, também fala da questão da dialética, onde diz que a opressão contida na sociedade e no universo educativo.
As nossas escolas, de certa forma, elas oprimem o nosso educando quando ela insere a ele um conhecimento de forma grosseira, como poderia se dizer. As camadas menos favorecidas são oprimidas e terminam por aceitar aquilo que lhe é imposto. Reflexo da sociedade, né? Que quem detém o conhecimento repassa da forma que quer. A educação exerce papel fundamental no processo de libertação, onde ele diz que o cidadão só pode ser liberto através da educação. O diálogo aparece como cenário, como grande incentivador da educação. É a questão da dialética, é a conversa, a troca de ideias, o diálogo. Propõe a construção de sujeitos críticos comprometidos com sua ação no mundo. E para o cidadão se libertar, o educando tem que formar cidadãos críticos comprometidos com sua ação no mundo. Aí temos uma frase de Paulo Freire que diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, de certa forma, cada um já tem a sua bagagem de conhecimento. Ninguém educa ninguém, né? A educação, o conhecimento, ele se transforma a partir da ideia do outro, da consolidação das ideias e da junção dos conhecimentos. Na obra Pedagogia da Autonomia, de meados de 97, essa obra ela é mais voltada para a formação de educadores, onde ela fornece saberes necessários à prática educativa de professores, formandos ou em formação. Todo educador, todo curso de licenciatura hoje tem como referência algum dos autores é Paulo Freire, porque ele dá essa sustentação, ele dá uma gama de documentos, de estudos que podem ser aproveitados. Ensinar não é transmitir conhecimento, nem tampouco amoldar o educando num pouco indeciso e acomodado. Então, essa questão de aquela educação tradicional em que o professor era o detentor do saber, de tudo ele sabia, que ele repassava os conteúdos para os alunos, essa é desmistificada nessa obra. Não devemos moldar o nosso aluno da forma que a gente quer. Exigindo a presença de educadores e educandos criativos, investigadores inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Então, essa obra ela dá um base muito grande, né? Na formação de professores, que esses professores sejam criativos, que sejam estudiosos, investigadores, que sejam inquietos, né? Que sejam humildes, que não é o educador, não é o professor que detém o saber, e que sejam persistentes em sua luta, porque a luta é árdua. A escola e os professores precisam respeitar os saberes dos educandos e sempre que é possível. Você tem que pegar todo aluno ele traz uma bagagem de casa, né? Já traz o conhecimento lá da sua rua, do seu interior, do seu bairro. Então, o que o educador tem que fazer é pegar essa gama de conhecimentos que ele já tem e aprimorar com novos conhecimentos e, assim, formar um cidadão crítico, um cidadão inteligente, que saiba se posicionar verdadeiramente na sociedade. Outra frase que ele fala da educação é um ato de amor. Por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob a pena de ser uma farsa. Então, o educador tem que levar a sério, né? Para que não seja uma farsa, para que ele não finja que está educando e o aluno não finja que está aprendendo, para que a educação se dê verdadeiramente da forma significativa. Então, esse aí foi as duas obras principais que eu achei de melhor importância para repassar aos colegas, que falam sobre as principais obras de Paulo Freire. Então, meu muito obrigado.
Bem, eu sou Agnaldo, sou da turma 1. Nós ficamos com o tema com o autor Paulo Freire e vou falar um pouco sobre as concepções. Bem, o autor, de acordo com Paulo Freire, um professor, ele deve tratar seus alunos da mesma forma que gostaria de ser tratado. Bem, esse é um princípio básico, para no que diz respeito de relação entre pessoas, né? Ele, da mesma forma, ele frisa que aquele que ensina, ele também aprende. Da mesma forma que aquele que aprende um conteúdo, ele também possa vir a ensinar. Então, baseado nisso, ele leva muito em consideração o que o aluno já traz de fora da escola, as experiências que ele já traz de fora da escola. Até porque a primeira escola de toda pessoa é a família. Quando ele vem para a escola convencional, ele já traz vários conhecimentos, uma bagagem muito. De acordo com o autor, essa bagagem, esse conhecimento extra classe, deve ser levado muito em consideração. Outro ponto interessante e defendido por ele é a questão do elogio. Quem não quer ser elogiado? Todo mundo quer ser elogiado, é muito bom ser elogiado. Mas se faz uma pergunta: como fica um professor que depois de ter elogiado o seu aluno, vê esse aluno decair, ele piorar nos seus estudos? Como é que fica esse professor? Então, Paulo Freire diz que o elogio deve ser feito, mas esse elogio não deve ser feito dando características aos alunos. Olha, tu é bom, tu é inteligente, tu é excelente. Não. Mas se deve elogiar, sim, o trabalho desenvolvido por esse aluno. Como, por exemplo, olha, você foi muito bem nesse trabalho, né? Mas pode melhorar. Então, sempre deixando aquele espaço para o aluno perceber que não é perfeito aí, não está bom. Sempre deve procurar uma melhora. Outro ponto importante defendido por ele é exatamente na questão da importância do professor. Qual a importância que o professor tem para o aluno? Então, é um ponto muito importante a questão da importância do professor para o aluno, até porque o aluno ele tem o professor como um espelho, tem o professor como uma referência. Então, baseado nisso, o professor tem que estar sempre atento, com cuidado no seu gesto, no seu comportamento, o que fala, o que diz, porque pode de alguma forma influenciar o aluno. Então, eu mesmo já presenciei cena que deixa claro isso. Alunos de 7, 8 anos discutindo com os pais a respeito de algum tema, e ele sempre diz: olha, mas o professor disse que é assim. Eu presenciei um caso que o pai aconselhava sempre o filho a fazer certas coisas, e o filho pouca atenção dava. Quando ele teve uma aula e que lá na escola o professor disse que era certo fazer aquilo, devia fazer aquilo, no outro dia ele já amanheceu fazendo. O seu pai disse: mas eu te disse que era assim, mas você só levou em consideração quando o professor disse, né? Então são casos que a gente percebe que faz muito sentido, sim, né? São casos que a gente presencia e comprova de certa forma essa influência que o professor tem sobre a vida do aluno. E outra concepção defendida por ele é exatamente a questão que o ensinar não é transferir conhecimento, mas é desenvolver um trabalho juntamente com os alunos e estar sempre preparado para o que ele venha a perguntar, né? Sempre preparado para responder as perguntas que ele venha perguntar a respeito desse desenvolvimento. E então a gente procurou falar um pouco das concepções, porque são muitas, né? Mas o tempo é pouco, E eu quero encerrar a minha participação com uma frase do autor que diz: educando com a convicção de que aprender é possível.
Então, até a próxima. Como podemos perceber, Paulo Freire vivenciou em sua infância a pobreza e a fome. Isso se agravou em 1929 com a grande crise mundial, que se abateu por vários países do mundo. Presenciando tal situação, Paulo Freire começa a se preocupar com as pessoas mais carentes, levando a criar métodos de alfabetização para ensinar essas pessoas que, segundo o próprio Paulo Freire, ele desenvolveu enquanto era diretor do Departamento de Extensões de Culturais da Universidade de Recife. Com isso, Paulo Freire alfabetizou 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, levando um total apenas de 40 horas de aula, fazendo com que o então presidente da época, João Goulart, aprovasse esse método e multiplicasse essas experiências em um plano nacional. Mas nessa época nem tudo eram flores. Alguns meses após veio o golpe militar, fazendo com que o filósofo fosse preso como traidor. Ele foi procurar exílio na Bolívia e, posteriormente, no Chile. Nesse exílio, Freire publica seu primeiro livro aqui no Brasil, que se chama Educação como Prática da Liberdade,